Um aspecto muito interessante da história de Naruto é que os olhos do Rinnegan do Nagato não eram realmente dele. Na verdade, aqueles olhos eram do Madara, que ele mesmo transplantou no Nagato. Muitas pessoas ainda acreditam que o Rinnegan era realmente do Nagato e que ele nasceu com eles. Assim como ele afirmou pra gente em Naruto Shippuden quando ele disse que era a reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos. Isso ocorre principalmente porque muitas pessoas não assistem Naruto mais de uma vez e obviamente você não vai lembrar de todos os detalhes. Mas a razão pela qual Madara transplantou o Rinnegan em Nagato é porque ele só despertou seu Rinnegan pouco antes de morrer de velhice, e como o Rinnegan era essencial para cumprir o seu objetivo de lançar o Tsukuyomi infinito, ele não podia fazer isso com um corpo tão debilitado. Portanto, ele teve que confiar o Rinnegan a alguém que pudesse lidar com seu poder, ou seja, um Uzumaki. Assim, eventualmente, Obito iria manipular Nagato para criar a Akatsuki, sendo uma organização terrorista que coletaria todas as bestas com cauda, e depois disso ele usaria o Rinne Tensei para reviver o Madara em seu auge de poder. Consequentemente, ele conseguiria retornar à vida e lançar o Tsukuyomi infinito. E tudo isso foi muito bem planejado, porque o Obito basicamente deu a Vila da Chuva pro Nagato. Ele disse a Nagato que aquela terra seria dele, justamente porque era uma nação muito pequena que sofria por causa do conflito entre as 5 grandes nações. Obito disse que ele era quem deveria trazer a paz, e justamente por causa disso que o Rinnegan despertou nele. E ainda afirmou para Nagato que ele era a reencarnação que o Sábio dos Seis Caminhos esperava. É claro que era aquela clássica manipulação psicológica, e ele fez isso muito bem, fazendo Nagato realmente acreditar que ele era o escolhido. Porém, ele era apenas uma pequena peça no grande plano de Madara. A primeira vez que podemos perceber que o Rinnegan do Nagato não é realmente dele, mas sim os olhos do Madara, é quando Obito luta contra Konan. Obito, obviamente disfarçado de Madara, diz: "Por sinal, aqueles olhos de Rinnegan não são dele, são meus. Eu só vim aqui pra pegá-los de volta." Essa é apenas uma das confirmações, porque também temos um flashback do Obito quando ele tá com Madara como um homem velho, que o Zetsu de Espiral diz a ele: "Sim, aquele garoto com os olhos do Rinnegan. Vá lá e manipule-o." E isso é realmente muito interessante pra gente entender o real alcance do plano de Madara no mundo ninja. Só que no meio de tudo isso, existe uma pergunta mais profunda, interessante e até mesmo mais estranha que as pessoas geralmente não fazem, que é basicamente como Madara transplantou seus olhos de Rinnegan no Nagato. Porque vamos lá, se você parar pra pensar, há vários problemas envolvendo isso. O primeiro deles é como Nagato não percebeu. É óbvio, ele era uma criança, mas como ele não perceberia um velho raptando ele, arrancando seus olhos e colocando outros no lugar? Tá, isso é nojento e estranho. Talvez os próprios pais de Nagato não tenham vigiado ele por um certo período de tempo, e o Madara se aproveitou disso para capturar o garoto e fazer o transplante. Porém, o próprio Nagato deveria ter notado algo diferente, porque você pode até mesmo argumentar que o Madara foi lá e colocou ele sobre um genjutsu. No entanto, arrancar 2 olhos de uma pessoa com certeza causaria uma dor absurda, e a dor é exatamente o que você precisa para sair de um genjutsu. Então não importa, mesmo que o Madara tivesse colocado ele em um genjutsu, ele com certeza sairia por causa da dor. Outro questionamento é como os olhos do Nagato se curaram tão bem e tão rápido. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, quando a Rin transplantou o olho do Obito no corpo do Kakashi, obviamente, na vida real, transplantar um olho não seria algo tão fácil. Porém, depois que a Rin finalizou o transplante, alguns minutos depois, o Kakashi estava lutando, usando o Sharingan como se nada tivesse acontecido. Obviamente, na vida real, ia levar um tempo para o seu corpo começar a se acostumar a enxergar novamente com seus olhos. Então isso é um pouco estranho, porque você pode dizer, bom, a Rin curou o olho do Kakashi quando transplantou ele. O que beleza, é verdade, porém, a gente não tem informações se os ninjutsus de cura da Rin eram realmente tão avançados a esse ponto. Porque nesses mesmos flashbacks, quando ela tava cuidando do Obito, ela tava literalmente usando bandagens para envolver as suas feridas e curá-las com ninjutsu. E pelo que a gente sabe, o Madara também não tinha um ninjutsu de cura. Então, o que ele fez com os olhos do Nagato? A gente pode dizer que o Nagato era uma criança, então ele teve tempo de se curar e começar a enxergar novamente. Só que então a gente chega na Guerra Ninja, onde shinobis trocavam de olhos como se estivessem trocando lâmpadas. Só que a maioria dos personagens que estavam trocando de olhos, assim como Madara e Obito estavam fazendo, tinham as células do Hashirama, que possuem propriedades regenerativas extremamente absurdas. Então eles poderiam curar um transplante ocular em questão de minutos. E o Nagato não tinha células do Hashirama. Mas tudo bem, a gente pode talvez dizer, ok, Naruto tem uma licença poética para fazer isso. Só
Só que aí outro problema surge, é problema atrás de problema, vocês vão entender. Como é que o Madara conseguiu enxergar o que ele estava fazendo durante esse transplante? Comenta aí, eu duvido você comentar. Porque se o Madara ia dar os seus próprios olhos pro Nagato, ele teria que enxergar para fazer isso. Então como ele poderia realizar a cirurgia se ele estava sem olhos? E não foi o Zetsu como muitas pessoas acreditam. Justamente porque o QI do Zetsu branco era muito baixo e o Zetsu negro não existia ainda nesse momento da história. Madara criou o Zetsu negro quando ele estava prestes a morrer. Honestamente, eu não acho que os Zetsus teriam o conhecimento técnico necessário para fazer algo do tipo. Teria que ser alguém realmente inteligente e experiente como o próprio Madara. Mas nesse momento da história, a gente pode ver claramente que o Madara, já velho, tinha apenas um Sharingan que ele havia roubado de outra pessoa. Obviamente, seus olhos reais já estavam com o Nagato. E o Madara estava praticamente sem estoque de Sharingans. Ele só tava com um olho, então se ele tivesse mais, ele com certeza pegaria do seu estoque de Sharingans. Mais tarde, por causa do massacre do clã Uchiha, o Obito consegue coletar uma infinidade de Sharingans que ele mantém em seu esconderijo e usa principalmente para lançar o Izanagi. Ou seja, o que a gente pode tentar imaginar é que o Sharingan que o Madara estava utilizando foi coletado durante a terceira grande guerra ninja, já que essa guerra estava acontecendo naquela época. Os Uchihas estavam sendo enviados para a guerra assim como qualquer outro ninja da Vila da Folha, tanto que o Obito morreu nessa guerra. O Zetsu branco foi ao campo de batalha após uma batalha particularmente sangrenta, encontrou um Uchiha morto com um Sharingan intacto, coletou ele e levou pro Madara. Talvez esse Uchiha tivesse apenas com um dos seus olhos em boas condições e foi por isso que o Madara só conseguiu um. Então a teoria mais plausível para essa parte é que depois que tudo isso aconteceu, ele removeu o seu outro Rinnegan assim que ele conseguiu enxergar novamente com o Sharingan transplantado. Como o Madara tinha células do Hashirama e ele estava conectado ao Gedou Mazou para sobreviver no seu estado velho, ele provavelmente conseguia se regenerar rapidamente ao conectar o novo olho sem nenhum problema. Presumimos também que o Madara tinha meios de preservar os olhos assim como Obito fez no presente. Provavelmente algum tipo de solução, como formol ou algo parecido para que os olhos não apodreçam. Claro, isso não ajudava muito Madara, já que ter apenas um olho afetava muito a sua percepção de profundidade. E isso provavelmente seria um grande problema durante uma cirurgia de precisão. Mas bem, é o Madara, ele provavelmente conseguiria lidar com isso. Outro problema, no entanto, é como Madara foi até o Nagato para realizar essa cirurgia. Como eu citei antes, o Madara precisava estar conectado ao Gedou Mazou, que continha células do Hashirama e também chakra para ele se manter vivo. Caso ele se desconectasse do Gedou Mazou, ele morreria em questão de segundos devido à sua idade avançada. Então o Madara definitivamente não poderia ter ido até a Vila da Chuva, capturado o Nagato ou realizado a cirurgia nele lá, especialmente porque ele afirma que despertou o Rinnegan enquanto estava prestes a morrer de velhice. Logo, já que ele estava muito velho quando precisou transplantar os olhos, o cenário mais provável é que o Zetsu provavelmente capturou o Nagato e o levou até a caverna onde o Madara estava para que assim o transplante fosse realizado. Mas será que o Zetsu branco realmente fez isso? Calma, eu sei que é questionamento atrás de questionamento, mas nem o próprio autor deve saber o que aconteceu. Sabemos que o Zetsu branco levou o Obito até o Madara, mas o Obito estava inconsciente depois de ter sido esmagado pelas pedras. Então, será que o Zetsu acabou pegando o Nagato enquanto ele dormia? Porque assim, honestamente, eu acho que ele teria acordado, isso é um pouco óbvio. Talvez eles tenham utilizado algum tipo de anestesia ou até mesmo algum jutsu para manter o Nagato dormindo. A medicina no mundo ninja é relativamente avançada e existem ninjas médicos que não apenas usam ninjutsu de cura, mas também realizam procedimentos cirúrgicos, como por exemplo a Tsunade quando removeu a areia do sistema nervoso do Gaara. Ou seja, a gente pode presumir que a anestesia geral existe sim no universo de Naruto. Talvez fosse algo relativamente novo, mas certamente existia. Um fato bizarro que eu fico pensando às vezes é como o Nagato não notou a diferença nos seus olhos. Existem duas formas pra gente tentar analisar isso. A primeira é que desde que o transplante foi realizado, os olhos do Nagato já eram Rinnegan e ele não conseguiria revertê-los. E por isso, sempre que vemos o Nagato antes de despertar, entre aspas, o Rinnegan, ou na primeira cena de flashback em que ele aparece com o próprio Rinnegan, ele tem a franja cobrindo seus olhos, o que impede que a gente veja eles. Ok, isso seria absolutamente ridículo. Como seus pais não notaram que o garoto tinha olhos roxos? E o próprio Nagato? Talvez ele estivesse escondendo os olhos com a franja justamente para que os seus pais não percebessem a mudança por medo ou algo do tipo. Mas de qualquer forma, ele pareceu muito surpreso da primeira vez que usou o Rinnegan ou até mesmo quando ele percebeu que tinha olhos diferentes. A explicação mais provável é que o Madara implantou os olhos em um estado
estado normal, não no estado de Rinnegan. E a gente tem a confirmação de que isso realmente acontece e reverte o seu Rinnegan para o Mangekyou Sharingan quando ele lança um Genjutsu no Haikage. Madara também conseguia alternar livremente entre os estados do seu olho no início da luta do Edo Tensei, começando com o Sharingan de 3 Tomoe, depois passando para o Mangekyou Eterno e finalmente para o Rinnegan. Ele estava ativando e também desativando seus olhos. Eu sei, é um pouco confuso, mas eu acho que dá para entender a lógica. O Madara basicamente transplantou seus olhos comuns e pretos no Nagato. Então, para finalizar e a gente concretizar essa teoria que é a mais plausível, eu vou recapitular. O Zetsu branco sequestrou o jovem Uzumaki após aplicar uma anestesia potente nele, garantindo que o garoto não se lembraria de nada, e talvez isso tenha ocorrido em um dia em que os pais do Nagato não estavam em casa. Então o Zetsu levou o Nagato inconsciente até a caverna do Madara, onde ele estava conectado ao Gedomazo para se manter vivo, removeu os olhos originais do Nagato enquanto ele estava sob o efeito da anestesia e implantou os olhos do seu Rinnegan, porém no seu estado normal, preto, para não levantar nenhum tipo de suspeitas. Talvez o Nagato tenha ficado doente por um dia ou outro depois do transplante, mas os seus pais provavelmente acharam que era algo comum. E mais tarde, quando seus pais foram mortos e o Nagato ficou furioso, os olhos do Madara passaram do seu estado normal para o Rinnegan, justamente pro estágio final dos olhos. E assim, ele despertou o Rinnegan nas telinhas de Naruto Shippuden. Consequentemente, depois do Rinnegan desperto, como o Nagato não tinha experiência, ele não conseguia reverter os seus olhos para o estado normal. Enquanto ele tivesse os olhos do Madara, ele sempre carregaria o Rinnegan no seu rosto. E foi assim que Madara transplantou seus olhos nas órbitas de Nagato sem que ninguém percebesse. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E até mais!